mas amanhã ele estará aqui, né? Quinto CRE, Zé Eustáquio, né, que está residindo em Itaúna, e o Evaldo em Divinópolis, né? Nós possamos ter um bom aproveitamento, que nós possamos fazer essa reciclagem sempre, né? Porque aquele que não estuda, não recicla, paralisa, né? E a doutrina espírita é uma doutrina de evolução. Então nós temos que estar atento a esses requisitos, né? Evoluir sempre, estudando e amando, né? Essa que é a prerrogativa da doutrina espírita, é claro, aliada ao Evangelho de Jesus. O Nivaldo vai fazer oração inicial para nós e em seguida nós passamos a palavra para os companheiros. Vamos então elevar nossos pensamentos com muita confiança nesses trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, mentores espirituais que nos acompanham, nos ajudando em nossas tarefas, em nossas atividades no movimento espírita. Senhor Jesus, nós aqui estamos confiantes nesta escola bendita que a Tua misericórdia nos oferece, o meio de nós podermos oferecer algo de nós para o nosso próprio melhoramento, agradecidos pela companhia espiritual, agradecidos por esse ambiente de paz, de esperança e de luz, pedindo, Senhor Jesus, que nos ajude a guardar conosco estes ensinamentos e que nós possamos nos tornar bons trabalhadores, bons servos, conforme a nossa capacidade, conforme o nosso entendimento. E que a Tua paz, a Tua luz possa nos envolver a todos e envolver especialmente a equipe que está se dedicando a trazer a todos nós estas lições da tarde de hoje. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Eu volto com você. Boa tarde. É uma alegria muito grande a gente poder estar com vocês aqui na tarde de hoje, para que nós possamos então fazer um trabalho de reflexão em torno do passe, conforme foi solicitado aqui, né, pelo pessoal da região. Meu nome é Evaldo, eu estou aqui representando a União Espírita Mineira, estou coordenador da área do atendimento espiritual, juntamente com uma equipe grande, né? Tem um amigo nosso ali que faz parte da nossa área, né? Da área do atendimento espiritual, e é muito bom rever vocês também, né? Algumas pessoas a gente já conhece, e se não conhece, fica conhecendo. Então, para nós, é uma alegria muito grande, porque nesse evento de hoje, eu particularmente, não sei o Eustáquio talvez vai viajar ainda, mas eu estou fechando a agenda de 2026 aqui junto de vocês. Nós viemos aí desde fevereiro, fazendo viagens, fazendo capacitações em torno de Minas Gerais. Então essa é a nossa última viagem, né? Quando a gente atendeu esse chamado, nós colocamos mais essa atribuição quando a Betinha pediu lá no grupo, né, Betinha? Lá no grupo dos dirigentes, e aí o Alisson e o Neto, que são os nossos dirigentes, pediram que a gente fizesse mais esse trabalho, que com toda alegria a gente acolheu o convite, tá? Então desde já nós agradecemos, eu representando a União e o Eustáquio representando o Quinto CRE. Ele já esteve à frente vários anos no Quinto CRE, né? Várias décadas, várias centenas de anos, né, Eustáquio? Então a gente vai ser caridoso com ele, né, São João? Não vamos falar da idade do Eustáquio, não, porque isso aí a reencarnação não tem idade, né? Mas na realidade nós viemos aqui para estudar juntos, tá? Para construir juntos esses conceitos, renovar alguns
Talvez a gente pense assim, né? Mas tudo que passou ali eu já conheço. Tá, mas nós entendemos, e a espiritualidade mesmo nos ensina isso, que todo conceito, quando a gente volta a ele, a gente nunca tem o mesmo sentido de antes. Eu estava vendo ali, né? Vocês trabalham com o livro Fonte Viva, fazendo lições em cima dessa pérola aí, né? Do Espírito Emmanuel. Se a gente observar bem, você pode ler o livro Fonte Viva quantas vezes for necessário, mas nunca você vai ter o mesmo sentido da vez passada que você leu. Sempre a espiritualidade, ela está nos convidando a caminhar em direção à essência da mensagem do Evangelho de Jesus. Então, uma leitura que a gente faz de uma lição, ela não tem o mesmo sentido da vez passada que você fez. Da mesma forma, são as capacitações, né? Nós acreditamos muito, quando a gente faz uma capacitação sobre o passe, eu tenho uma certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, com alguma coisa diferente, a gente vai sair daqui. Com alguma nova palavra, com algum novo sentido, e em algum momento, em algum sentido, o Evangelho vai tocar a cada um de nós que aqui estamos. Porque nós acreditamos no Cristo. E é uma alegria muito grande a gente estar reunido aqui, falando do trabalho e da tarefa em Jesus. Porque todo o trabalho feito na seara de Jesus, ele nos modifica, ele nos transforma, porque ele nos toca, não apenas no campo do coração, mas também na nossa mente. Então é muito importante, né, o estudo de todas as questões que envolvem a caridade, segundo entendia Jesus, e no caso da tarde de hoje, nós vamos então refletir, tá? Vamos construir juntos então esse momento de reflexão a respeito do passe na visão espírita. Entendemos que o passe pode ser trabalhado em várias outras correntes religiosas que também têm o nosso profundo respeito, mas o objeto de estudo da tarde de hoje, nós vamos procurar fazer um aprofundamento do passe na visão conforme nos orienta Kardec. Tá certo assim? Tudo bem? E nós aproveitamos também para deixar em aberto, tá? Nós trazemos sempre uma estrutura, né? Eu estou que a gente faz trabalho junto, então tem uma sintonia muito boa. Eu acho engraçado, porque até nós estávamos conversando com a Betinha quando a gente chegou aqui, né? Tinha algumas lâminas que a gente queria trocar, e eu não entrei em contato com ele. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu modifiquei essa lâmina aqui. Puxa vida, eu ia fazer isso, né? Então a gente está sintonizado, mas a gente sabe que a gente é apenas instrumento, não é assim? É a espiritualidade que processa a necessidade de cada um de nós para a gente aprender sobre o que está sendo trabalhado na tarde de hoje. Então eu fico feliz porque hoje nós estaremos estudando, refletindo sobre o passe. Amanhã nós vamos continuar a nossa reflexão, né, a respeito do trabalho da mediunidade. Trouxemos um material bacana que a gente tem colocado na região, como uma forma de seminários. São vários seminários que a gente faz, né, em série. Há lugares que já está no terceiro seminário, já está no terceiro bloco, porque nós entendemos que a mediunidade é um trabalho contínuo, assim como o passe. Não é assim? Porque aquele que pensa assim, nossa, eu já sei tudo, esse é que mais necessita estudar. Porque a proposta espírita, ela não tem um final. Ela vai nos acompanhar até o último momento dessa existência, se nós tivermos com o coração disponível e ao mesmo tempo que peçamos a Jesus que a gente possa continuar nessa grande escola nas próximas propostas encarnatórias. Eu peço muito nas minhas orações, né? Para a gente poder voltar no lar ou de alguma forma em algum local que a gente tenha acesso à continuidade desse estudo maravilhoso que é a doutrina espírita, porque ela modifica a nossa vida, ela transforma a nossa estrutura íntima. Então essa é a nossa proposta da tarde, tá? Fiquem à vontade, não há uma formalidade, as perguntas elas podem surgir em qualquer momento, tá certo? A gente guarda muito para o final, mas isso não impeça que vocês perguntem, ou possam discordar, ou possam apresentar alguma contribuição, tá? Nós trouxemos uma estrutura, mas essa estrutura ela não é fechada, vai muito em direção àquilo que vocês precisarão trazer para nós, tá? Então nós estamos abertos para poder conversar sobre o passe.
Vamos fazer assim, não é? Se Jesus trabalhava a Boa Nova lá na casa de Simão Pedro, uma casa simples, né? Uma taberna simples, nós também temos que aprender a tirarmos as formalidades para que o Evangelho, a seiva da proposta do Cristo, possa entrar no nosso coração também de maneira espontânea, de maneira simplificada. É assim que nós acreditamos que a gente aprende com mais facilidade. Tudo bem? Ok? Podemos começar então? Então esse material, pessoal, depois nós vamos deixar ele para vocês. Tanto o material que a gente vai trabalhar hoje, como o material que a gente vai trabalhar amanhã, vai ficar aqui para vocês, porque nós sabemos que ele não nos pertence. A gente sabe muito bem que são pérolas da espiritualidade. Então, que a gente aproveite bastante, né? Vamos abrir a nossa mente, mas ao mesmo tempo entender que a abertura do coração também se faz necessária. Porque o passe, ele tem que alojar também na área do sentimento, não é verdade? Se é um processo de doação, como a Sueli fala, que o passe é um ato de amor, ele não pode estar apenas sendo compreendido no intelecto. Ele precisa de estar mesmo, né, alojado no coração, para que o coração possa expandir essas energias a quem necessita, independente de quem quer que seja. Porque nós não podemos escolher quem a gente vai dar o passe. A gente vai dar o passe àquele que nos chega. É o próximo que se refere a Jesus nas escrituras evangélicas, não é? Então vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre os conceitos primordiais, né? Que a gente vai sempre buscando rever, né? Vamos trabalhar dessa forma melhor, tá? Tem um intervalo? Vocês colocaram o intervalo também? Por volta de 15h30? Cadê a Betinha? Está tranquila? Certo. Tá certo assim? Pode ser por volta de 15h30. Então a gente tem a primeira parte, né? Depois a gente dá uma paradinha, né? De 14h10 a mais ou menos até 15h10. Depois o Eustáquio vai falar um pouco e depois a gente volta nós dois para a gente conversar com vocês. Beleza? Então essa vai ser a nossa primeira introdução. O objetivo é a gente ampliar os nossos conhecimentos, né, acerca do passe, à luz da doutrina espírita, e buscarmos nos esclarecer cada vez mais, até para a gente ver a diferenciação teórica de como a doutrina espírita lida com o passe, baseado na prática que Jesus ensinou à humanidade. Vamos lá então. No primeiro momento, né, entendemos que a mensagem do Cristo, ela precisa de passar por esse processo de renovação. A mensagem do Cristo para nós, ela precisa de ser conhecida, meditada, sentida e aí aplicar gradativamente na nossa vida. Esse é o que nos diz lá em Renúncia, né? O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos ensina essa necessidade. Então vejam bem, por que é importante a capacitação do passe por meio dos estudos? As atividades a serem realizadas precisam ser planejadas para serem bem executadas. Na área do atendimento espiritual, nós pensamos muito na necessidade da organização das nossas práticas. Organização e integração. Então, quando a gente chegou aqui nessa casa, né, a gente observou como está tudo arrumadinho. Isso faz parte de um trabalho bacana, isso faz parte de um trabalho de planejamento, de organização, porque nós não podemos lidar com improvisos. As pessoas que sofrem, elas buscam a casa espírita para encontrar esse aconchego, esse acolhimento. Então é importante que todas as nossas atividades, elas sejam organizadas, elas tenham um planejamento, uma integração com as outras áreas. Essa é uma das grandes propostas aí, né, que o Espiritismo tem trazido para o movimento espírita brasileiro. É a gente perceber a casa espírita através das suas áreas como um todo, uma integração entre pessoas, porque às vezes tem pessoas que estão na área mediúnica, mas não conhecem quem está na área da evangelização. Há pessoas que estão na mocidade, mas não conhecem a área da campanha do quilo. Então parece que setoriza uma casa espírita como se fosse uma espécie de especialização ou profissionalismo. Então todas as áreas é importante que elas conversem entre si, elas promovam diálogos entre si, e as pessoas que ocupam uma casa espírita, elas se conheçam, elas se integrem, não é verdade? O Bezerra de Menezes fala muito sobre isso, né? Unidos somos força
e isolados nós somos pontos de vista. Então, na medida que a gente se isola, né, na nossa tarefa ou na reunião, eu tive raiva de fulano de tal, né, do Zé Maria, aí eu vou, me afasto, nós somos apenas um ponto de vista. Agora, quando nós percebemos uma equipe íntegra e unida, aí que está a força da casa espírita, capaz de romper com o tempo, capaz de romper com as dificuldades que ela normalmente vai enfrentar, né, Sr. João? A gente sabe que não é fácil, tem o dia a dia das nossas dificuldades particulares, mas quando nós temos esse senso de família, significa que essa resposta que nós damos para a espiritualidade é porque nós estamos prontos para poder vencer as dificuldades que a casa espírita vai ter, que a família vai ter, que o trabalhador espírita também vai enfrentar naturalmente. A reencarnação na Terra não é diferente. Até nós sabemos através das pérolas de Maria Dolores que enfrentar a vida na Terra não é um berço esplêndido só de felicidade. Temos as nossas dificuldades, temos as nossas provações, e para o médium passista não é diferente, não é isso? Ele é um trabalhador espírita, mas que não tem privilégios. Então é muito importante também para a nossa sustentação o conhecimento da proposta do doutrina espírita, alicerçada no cristianismo primitivo, atualizado e autêntico até os dias de hoje. Então avancemos um pouco mais, entendendo o trabalho do passe, a seriedade que ele envolve. Nós vamos compreendendo que ele não pode ser dado a qualquer momento e a qualquer maneira. Concorda comigo? Não é algo assim, não, vem cá, você vai tomar um passezinho aqui. Mas o que é isso? Você está levando ali, você está representando a doutrina espírita, não é? Vamos tomar um passe, está na rua, a pessoa passou mal. Não, vem cá, vamos tomar um passe aqui, vem aqui. Vamos pensar direitinho naquilo que Jesus trouxe para nós, na seriedade, na responsabilidade que nós temos de levar para a sociedade a proposta do cristianismo. Portanto, olha, deve ser sempre no sentido de preparação do ambiente, bem como do paciente. É importante que aquele que vai receber também, a gente ajude a ele estar mais receptivo, mais preparado para poder compreender, não é? O médium precisa de preparação para o bem dispor ao ato mediúnico do passe. Por que mediúnico? Pela mediunidade ostensiva? Não é isso. Mediúnico porque nós somos o quê? Instrumentos da espiritualidade. Alguém tem dúvida sobre isso? Claro que não, a gente é o quê? A gente é um mero instrumento, não é? Que se coloca disponível à espiritualidade, que também vem contribuir, não é? Com as diferentes ordens de processos de enfermidade do ser, de dificuldades naturais, de dor, de sofrimento, de dificuldades N que a nossa sociedade enfrenta na atualidade, não é? Então, atender a esses casos imediatamente é dar prova de ignorância às leis do passe, ou seja, a gente trabalhar isso sem o conhecimento necessário, com despreparo, né, seria estar completamente indiferente sobre o que é o passe na visão espírita. Quem fala isso é o professor Herculano Pires, né, na obra O Passe. Para o passista, o passe é sublime oportunidade de trabalho. Todos nós, quando estamos na casa espírita, nós estamos ali operando na seara de Jesus, de doação fluídica, em que o cooperador dedicado a auxiliar o irmão, por extensão, é ajudado e amparado pelos assistentes espirituais. Então, observa a contribuição que a doutrina espírita traz para nós. Quando a gente está no passe, nós jamais estamos sozinhos. É um trabalho de sintonia, não é? É um trabalho de afinidade. E como que a gente cria afinidade com os benfeitores espirituais que estão aqui na casa? É sentindo bem, é pensando no bem, é praticando no bem. Não existe outra lei, não existe outra forma, porque os afins, eles atraem os afins, não é? Então, a gente vai ali ser amparado pelos assistentes do bem, se o bem for uma forma de correspondência naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente fala, não é assim? E não é só na casa espírita, não é? Porque quando a gente sai daqui, a gente deixa de ser um médium passista? Claro que não, porque a gente quer contar ainda, né, com a presença dos bons espíritos.
E nós sabemos que essa correspondência, ela nos acompanha aonde nós estivermos. Basta que a gente escolha qual energia do nosso coração a gente vai veicular através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, não é? Então o amparo divino, ele está conosco a partir da nossa decisão em estar com eles, certo? Então veja bem, na verdade o médium só tem uma percepção vaga, geralmente epidérmica dos fluidos, porque às vezes o médium ele trabalha o passe, mas ele não tem esse conhecimento da ação dos fluidos na vida humana, não é? Entendendo então um pouco da ciência espírita, tudo ali tem fluido, o fluido ele está em tudo, está em todos, não é? Então veja bem, é simples atrevimento e até charlatanismo querer manipulá-los e distribuí-los a seu modo e a seu critério. Às vezes a gente é tomado muito pela vaidade, né? O médium às vezes ele é tomado muito pela vaidade, porque ele acha que é ele que está fazendo o trabalho sozinho, não é assim? Ele quer saber os resultados do passe, ele quer se mostrar um ser especial na casa espírita. É desconhecimento da proposta simples e da proposta humilde que assume Jesus quando ele impunha as mãos. Então vamos pensar bastante nesse trabalho de retidão, nesse trabalho também de evolução moral que envolve o conhecimento que todos nós agregamos através da doutrina espírita. Kardec colocou o problema do passe em termos científicos, né? Ele trouxe para nós o conhecimento científico no campo da ação fluídica, ou seja, da ciência dos fluidos. Aliás, a gente vai começando a estudar a história de Kardec. Kardec conviveu 25 anos com Mesmer, né? Que foi o pai da fluidoterapia e do magnetismo. Depois a gente vai observar a atitude de Kardec quando então Mesmer vai caminhando para outra ciência prática e Allan Kardec vai buscando então esse aprendizado do magnetismo humano, quando ele descobre a ação dos fluidos, não da forma como Hans Mesmer, mas Kardec vai dar um outro direcionamento. Ele vai dar uma conotação mais científica, mas de modo que não afronte a ciência da época. A gente vê essa guinada de Allan Kardec, né, quando ele entendeu o magnetismo, mas ao mesmo tempo, Mesmer desafiava a ciência tradicional, e esse não poderia ser um caminho para o crescimento da doutrina espírita. Então Allan Kardec, ele distancia da proposta de Mesmer, porque Mesmer, quando ele fala do magnetismo como uma cura eficaz, né, através das tunas, ele distancia, ele confronta a ciência oficial, e Allan Kardec vai levar a sua experiência de 25 anos sobre o magnetismo, não é? Para compor a doutrina espírita, e mais precisamente na área da fluidoterapia espírita. Olha só, com seu rigor metodológico, Kardec ligou o passe à estrutura dinâmica do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, hoje reconhecido como a fonte de todas as percepções e atividades paranormais. É muito interessante que eu e o Eustáquio, a gente estava conversando ali, né, no horário do almoço, como que a ciência hoje, ela está necessitada de caminhar em direção à ciência espírita, porque ela está apresentando os seus limites na área da psique humana, na área da psiquiatria, concorda? Então nós entendemos que é um momento de explorar um novo campo de observação científico que Kardec já falou há quanto tempo, principalmente no campo da psiquiatria, né? A gente falava muito sobre as questões lá do André Luiz e como que a ciência ela está na beira para a construção de um novo paradigma, mas que caminha em direção ao espírito, à alma, é o componente que falta no processo da cura integral das pessoas hoje. Vamos conversar sobre isso amanhã, né? Vamos deixar ser nos próximos capítulos, né? Então veja bem, e na aplicação do passe? Vamos lá nos domínios da mediunidade. Quando então o Espírito André Luiz, ele vai trazer para nós algumas implicações de grande importância. Vejam bem, entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais. Aí o benfeitor Aulus, ele responde para André Luiz: importa ponderar que em qualquer setor de trabalho a ausência de estudo significa
estagnação. Olha que ponto importante, né? Quantas vezes essa palavra, ela nos atinge na nossa vida social. Quando a gente estagna sob determinado ponto, não há evolução. Quando a gente estagna sob determinado aspecto da nossa vida social, nós estamos estacionados. Então, o que faz mover essa engrenagem da evolução humana e espiritual é o conhecimento. É o conhecimento acompanhado também do campo da emoção, não é verdade? Porque nós somos seres emocionais também. Além de seres mediúnicos, somos seres emocionais também. Então, no passe, precisamos do conhecimento e precisamos da ampliação também do coração. A ausência de estudo é estagnação. Desse modo, esse é o aquele cooperador que desista de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Agora vamos entender o que André Luiz quer falar do subnível. Ele não está falando de camadas inferiores, ele está falando de limitação. Porque quanto menos entendimento daquilo que nós estamos fazendo, mais limitados nós estamos planejando uma ação. Se a gente não entende como se pinta uma parede, se a gente não acompanha um pintor, se a gente não exercita a arte da pintura, nós nunca iremos aprender a entender o trabalho que envolve essa arte. Porque nós nos estagnamos, nós estamos limitados. Então isso é da vida social, é da vida da alma. Tudo aquilo que a gente não busca conhecer nos níveis mais aprofundados, nós vamos apresentar limitações naquilo que nós fazemos. Concorda? Então é interessante quantas áreas a gente está limitado por falta de estudo, por falta de conhecimento. Então o espiritual, ele nos leva a fazer uma reflexão a respeito do passe. Se a gente não procura estar aqui, conversar, tirar uma dúvida sequer a respeito do passe, pode ter certeza que para a espiritualidade nós estamos oferecendo um nível de limitação. E nós sabemos que o médium passista, quanto mais entendimento ele tem a respeito da fenomenologia do passe, mais material vai ser operado em prol da cura, ou em prol do melhoramento, porque nem sempre todos estão ali para poder se curar, né? Vai ter um melhoramento baseado na lei de causa e efeito, da lei de justiça, né? Então, vai do merecimento também de cada um. Então, quando nós deixamos de buscar conhecimento, nós estamos limitados à nossa própria condição. Caminhando um pouco mais, né? Vamos ver que o passe é tão antigo quanto a história da humanidade, não é? O passe tem um livro muito importante que a gente sempre sugere nos grupos de estudos. É um livro do Herculano Pires que chama O Espírito e o Tempo. Alguém conhece? Já viu falar? É um livro fantástico, que O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Ele vai mostrar o passe sendo trabalhado lá na cura dos xamãs, lá no meio das aldeias indígenas, dos pajés, quando então ele era trabalhado no horizonte cultural simbólico, lá na era primitiva. Então o passe, ele não é nada novo. A gente vai lá no meio dos egípcios, né, Eustáquio? Quando o passe, vocês vão ver lá nas pictografias do Egito, há o passe sendo transmitido lá nas eras de Akhenaton. O passe é algo que ele está na história da humanidade, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então nós vamos ver as curas de Jesus, mostrando Jesus fazendo a imposição de mãos com muita categoria, meus queridos. Nós pegamos então aqui, né, em Marcos, no capítulo 5, no versículo 23, quando aparece a prática do passe, exercitada por Jesus. Olha, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Olha, no momento que Jesus impunha a mão, né, ele também despertava aquela criatura para o entendimento dos novos horizontes da alma. Não era apenas a cura do corpo. Muitos também se curavam, né, e abriam a sua mente para compreender essa nova realidade da alma. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, ou seja, é o mesmo movimento que aconteceu na época de Jesus, que volta na idade moderna,
com a mesma fenomenologia, com a mesma explicação, até porque Jesus Cristo é o primeiro Espírito na Terra que soube manipular os fluidos invisíveis com conhecimento de causa. E a doutrina espírita vem confirmar aquilo que Jesus já fazia, através da imposição de mãos. Então, o conceito do passe, é importante que nós saibamos, ele é esse processo de transfusão de energias fisiopsíquicas, ou forças psíquicas, em que as preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo, que estão em todos os lugares onde há boa intenção, para que os doadores e beneficiários representem a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os diversos sofrimentos do mundo. Olha as portas da Casa Espírita aberta para a sociedade. Olha as portas da Casa Espírita aberta realmente para o trabalho da promoção social. Então esteja, aonde estiver, ali, que haja um trabalhador de boa vontade. Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel. Aparece novamente no Evangelho. A gente vai lá buscar em Marcos, no capítulo 16, quando então no versículo 18, Jesus aparece novamente: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nesse momento, Jesus estava ensinando a imposição de mãos aos seus seguidores, aos seus adeptos. Em Marcos capítulo 8, depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e os fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Em Lucas, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças nos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E por fim vamos em Lucas, e pôs as mãos sobre ela, sobre a mulher, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Esses momentos, eles jamais se apagam das páginas da nossa história, porque o Evangelho, eu diria que foi das paisagens da consciência mais bonita, as paisagens mais históricas mais bonitas, relembradas no momento atual, através da doutrina espírita, Quantas curas Jesus fez através da imposição de mãos, quantas enfermidades, Jesus conseguiu ali curar através da imposição de mãos. Então, o que a gente precisa para repetir essa atitude de Jesus? Qual caminho nós precisamos tomar, apesar das nossas dificuldades morais, das nossas limitações, Qual é o caminho que Jesus ensinou os seus discípulos? Porque nós também estamos em algum momento na condição de discípulos de Jesus. Se a gente for observar os apóstolos de Jesus, eles representam quem? A humanidade que somos todos nós, O conceito do passe, voltando lá no livro Consolador, quando tem um conceito mais completo, nós vamos entender que na visão espírita, o passe é a transfusão de sangue, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação de forças psíquicas. O passe na visão espírita é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, ou seja, quando se faz uma doação de sangue, o reservatório humano é limitado, concorda? Porém, o reservatório de energias fisiopsíquicas, eles são ilimitados das forças espirituais. Então, quanto mais recursos nós temos junto com a espiritualidade para transferir ao paciente, mais recursos nós teremos. Mas o que nós precisamos? Tem fé. Não é necessário que tenha fé, não é necessário que tenha a boa vontade, não é necessário que o pensamento esteja também direcionado naquilo que nós estamos ali nos propondo a fazer. Então, os reservatórios do fluido cósmico universal, eles são ilimitados. Então, observa onde que a nossa fé tem que atingir, não é? Se chega uma pessoa, nós temos a consciência de que nós estamos ajudando aquela pessoa, nós temos a certeza, nós temos a fé viva que a gente está em condições de ajudar alguém. Então, se a gente tem isso, que ajudemos da melhor maneira possível. Não duvidemos da proposta do entendimento que a doutrina espírita traz para nós, porque ela está fundamentada na vivência de um único Espírito puro que veio à Terra, que é Jesus. Nós estamos a serviço dele. Então, se estamos a serviço dele, nós temos a certeza de que é o bem
que estamos buscando reproduzir. A classificação do passe, né? Ou seja, essa ação magnética. Aí Allan Kardec, no concurso com a espiritualidade, vai nos mostrar que há 3 nomenclaturas diferenciadas do passe. Concorda? Primeira delas, a ação magnética. Existe um passe que ele envolve apenas o nosso magnetismo. É um passe muito conhecido, vamos falar dele. Há uma outra modalidade de passe também, que a espiritualidade nos ensina, que é o passe espiritual. E hoje, estudando mais profundamente, nós sabemos que é o passe humano espiritual, ou seja, é aquele tipo de passe quando nós estamos nos tornando, então, intermediários da espiritualidade. Está claro? Tranquilo? Até aqui, gente? Alguma dúvida? Alguma observação? Tudo bem? Tranquilo mesmo? Podemos ir para frente? Então tá bom, se tiver alguma coisa errada, por favor, pontua, tá? Então vamos lá. Vamos ver essas três modalidades do passe. Primeiramente é o passe da ação magnética. Ela é possível? Ela existe? Você trabalhar sozinho? Sim, existe. É um fenômeno físico, é um fenômeno fluídico. Se a natureza, os nossos corpos, tudo que existe, está cheio de fluido, por que nós não temos ação magnética também? Aliás, a gente vai ver Leon Denis, entre outros clássicos da doutrina espírita, vai falar muito do magnetismo próprio que nós desenvolvemos através da sucessão de vidas e vidas. Inclusive quando estagiávamos enquanto energia lá no reino animal. Então o magnetismo, ele é uma força sintetizada que a gente vem desenvolvendo através dos milênios e milênios de séculos, e que cada pessoa ela traz em determinado potencial, certo? Veja bem, então a ação magnética ela está presente no passe. Existe uma modalidade de passe onde nós estamos apenas transmitindo essa ação magnética que nós construímos internamente pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito ou o magnetismo humano, cuja ação está subordinada à potência e sobretudo à qualidade do fluido. Então todos nós, em determinado nível, em determinada potencialidade, nós temos um certo magnetismo. Então a transmissão do passe, ele acontece também pelas nossas próprias capacidades e pelas nossas próprias limitações, porque o magnetismo humano, diferente do magnetismo espiritual, ele é limitado. Vocês percebem? Acontece muito, talvez, em certas situações o médium está lá transmitindo o passe, aí ele vai e cansa. Aconteceu isso já? Eu acho que é só em Divinópolis que acontece isso, Divinópolis e Itaúna. Aquele médico chega despreparado, transmite passe, nossa, nós precisamos de um passe aqui agora, pelo amor de Deus. Ele transmite 3, 4 pessoas, ele tomou um passe. Pois é, o que será que tem que ser observado nisso aí? Será que ele não está esquecendo de contar com o socorro da espiritualidade? Ele não está transmitindo apenas o magnetismo dele? Porque o nosso magnetismo, ele chega a uma potencialidade limitada, tá certo? Agora, quando nós entramos em contato com os amigos espirituais que respeitam o nosso livre-arbítrio e fazemos uma intercessão, você não precisa de passe, não. Você não precisa tomar o passe no momento que você está dando o passe, não, porque você tem o passe em potencial. E outros fatores também que podem repercutir nessa mesma resposta. Mas o magnetismo, ele é algo que o ser humano é dotado. Nós temos essa atribuição também. A gente observa, por exemplo, o fenômeno das benzedeiras, que faz um trabalho maravilhoso, um trabalho que sem sombra de dúvidas tem efeito? Tem, porém é um trabalho mais voltado para o magnetismo próprio que elas trazem, e integrado aos rituais que elas conhecem, gostam e que dão resultados também, as benzedeiras que existem, elas trabalham um magnetismo que é incrível e dá resultados satisfatórios. Está voltado muito, na maioria das situações, para o magnetismo humano, O segundo passe que a gente estava falando, que é o passe espiritual, é o próprio passe dado pelos espíritos sem a necessidade do médium. Ou seja, nós podemos ter certeza que quando nós adentramos uma casa espírita, a espiritualidade que aqui se encontra, os médicos que aqui atuam, eles já sabem melhores do que nós, do que das nossas necessidades. Não é assim? Se a gente observar lá nos domínios da mediunidade, André Luiz fala muito sobre isso.
Então, às vezes nós estamos aqui na casa espírita e já estamos sendo acolhidos pela espiritualidade através da imposição de mãos. Esse é o passe espiritual, ou seja, é um passe que não precisa de intermediário sobre o encarnado, para curar, para acalmar o sofrimento, para provocar o sono sonambúlico espontâneo, para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual. Então há um agente espiritual que talvez, não é visível à maioria de nós, mas já estamos sendo trabalhados nas nossas dificuldades. É o magnetismo cuja qualidade está na razão direta das qualidades de um espírito. Então nós podemos receber a ajuda de um espírito que transmite o seu magnetismo, tanto um espírito bom como um espírito mau. Mas depende de quê? Depende da nossa sintonia, não é? Depende da nossa afinidade. Sim, meu amigo. Depois que termina o serviço de trabalho no quarto, como é que quer explicar? Você foi na Divinópolis? Pela Divinópolis acontece muito isso. Então, vários fatores envolvem aí o cansaço ou o esgotamento das energias do paciente, não é verdade? Porque na realidade, gente, é importante a gente pensar, por exemplo, o passe, quando a gente vai trabalhar nele, a gente já busca automaticamente, através do nosso pensamento, a presença dos bons amigos espirituais. Então, quando nós estamos numa posição ideal na transmissão do passe, esse esgotamento, ele não acontece. Não há o favorecimento do esgotamento das nossas energias psíquicas e nem físicas, se a gente se preparou realmente. Então, o preparo do médico passista é fundamental para que isso se evite. Por exemplo, agora, você vai trabalhar o dia inteiro, pega um serviço pesado, o dia inteiro, uma rotina cansativa, e vai trabalhar no passe, realmente você vai sentir o esgotamento, porque fisicamente você não está bem. Então você não está preparado para poder doar energias e não ser o mediador da espiritualidade naquele momento. Tá certo? Então é muito importante que quando a gente vai trabalhar no passe, estejamos atentos para estarmos numa posição ideal, tanto do ponto de vista psíquico, do ponto de vista físico. A alimentação também tem muito a ver com isso, tá certo? E outro aspecto importante também é buscar sempre o estado de prece, o estado de fé, para que a espiritualidade possa quadruplicar a energia que vai ser transmitida a todos os pacientes que estiverem com você naquele momento. Tá certo? Oi, seu João. Durante esse assunto, para você fazer de novos, É uma analogia, né? pessoas também deverão consideração sobre isso. E aí eu venho uma pergunta. Nesta casa que acontece isso, deve destruir aquele médico no tratamento do corpo, mas ou utilizar o tempo para ele, sempre mostrando para ele que não precisa de você ver o dia. Então, eu queria que acontecesse seu ponto de vista. Já que você tem isso, exclui aquele médico, quando ele vai para cá, os seus passos, mas ele quer também esse passo. Ótimo, uma ótima questão. Olha, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas há uma virtude que ela precisa de reinar na casa espírita, independente da situação, que se chama fraternidade. Não é verdade? A fraternidade é o que nos une a todos. Allan Kardec fala muito da fraternidade no Evangelho do Espiritismo, obras póstumas, a Gênese. Então, de maneira alguma, a gente vai retirar uma pessoa do trabalho, mas nós vamos convidá-la ao acolhimento naquele momento, que é o que ela realmente necessita, para que nós possamos auxiliar. O senhor concorda? Porque quando você percebe que uma pessoa não está bem, o que eu preciso fazer se eu estou bem?
É aquela visão de comunidade, é aquela visão de família que uma casa espírita precisa de ter para entender os bons e os maus momentos que todos nós passamos. O trabalhador espírita, ele não é super-homem, ele também vive as provações da vida. Há momentos que eu estou transmitindo passe, mas haverá o dia de amanhã que eu vou precisar de receber. Tá certo? Então, a familiaridade vai facultar com que aquele médico que não esteja em condição de transmitir passe, que eu possa acolhê-lo para que ele possa ser tratado. E deliberadamente, no tempo que ele se recuperar, ele volte à tarefa que antes ele estava bem. Vocês vão compreender? Então é muito fácil excluir uma pessoa da casa espírita, não é? Mas não é esse o caminho. Porque todos nós podemos estar no dia que a gente não está bem com aquela tarefa. E aí nós temos que fazer o quê? Ter a humildade para também receber o passe, né? Porque às vezes pode acontecer também com a dificuldade de conhecimento minha, ou de entendimento, ou de falta de humildade. Eu estou precisando do passe, mas não, mas eu não vou tomar passe, não, eu sou passista. Aí eu vou passar a minha dificuldade sozinho. Mas é importante que os estudos e a boa convivência nos leve a identificar o momento em que eu estou preparado para transmitir o passe e o momento em que eu estou necessitado para receber. E nesse momento eu vou me isentar? Sim. Pelo meu bom senso, eu posso me isentar. Se eu preciso de um tratamento, se eu preciso do passe, eu preciso de estar ciente das minhas condições. Tem hora que a gente sabe que a gente não está doando. Tem hora que a gente está tão preocupado com algum quadro da nossa vida social ou da nossa vida particular que eu não estou em condição de doar. Então eu paro, peço a espiritualidade, me ajuda, ou eu posso chegar para o meu, vamos falar, Zé Maria, me ajuda que eu estou aqui, transmita um passe. Está vendo aonde que a gente precisa de chegar? Esse seria o ponto ideal, né? Até no ponto de vista para a gente excluir uma pessoa do passe, eu preciso de fazer com que a fraternidade esteja à frente. Não é simplesmente chegar para você, ó, você não pode, não, ô minha irmã, vem cá, como que eu posso te ajudar? Vamos voltar lá, lembrando de Jesus. Eu vejo, você sabe, São João, a gente se distancia muito das nossas práticas de Jesus. Porque vamos pensar como que Jesus faria quando alguém precisasse da imposição de mãos. Quando alguém que era um dos discípulos de Jesus e não tinha condições de exercitar a tarefa que Jesus delegava. Aproximava de Jesus, o que Jesus fazia? Acolhia. Então, o acolhimento, né, a conversa, o diálogo tem que estar muito presente na casa espírita. Às vezes nós estamos na casa espírita com o evangelho reinando aqui, mas nós temos uma dificuldade de comunicação muito grande. E a verdadeira comunicação, ela também precisa de ser integrada ao amor, ao coração, para entender a situação do outro e auxiliar para que ele se leve. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu a pergunta ou não? Eu estou falando isso, gente. Talvez eu estou muito preparado para responder essa pergunta, porque em Divinópolis acontece muito isso, entendeu? Eu acho que por aqui está tranquilo, né? Mas a nossa Itaúna também acontece isso, né, Gustavo? Sim. Eu vejo, assim, eu era passista, eu estou afastada de questões, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, a gente prepara bastante, a gente estuda e tal, mas eu vejo que na atual situação, né, igual você falou, a gente tem que estar bem fisicamente. A gente estudou, a gente preparou, a gente alimentação, tem toda aquela. Mas no dia você trabalhou tanto, você está muito cansado. Né? Nesse caso, o passista não deve. Olha, assim, ele estudou, ele está estudando. Porque se a gente for olhar isso, Evaldo, hoje em dia, vamos dizer, a situação que a gente está vivendo, né? Assim, nós trabalhadores que ainda tem que, né? Agora as pessoas que já trabalhar, já venceram a missão deles, têm mais condição de fazer esse descanso durante o dia. então eu posso fazer uma outra pergunta? Pode. Antes de responder a sua? Claro. Quando você está cansado, quando você acha que você não está em condição de transmitir o passe, você deixa de vir na casa espírita? Já deixei. Então eu vou te dar uma sugestão para a sua resposta. Não deixe. Já deixei. Venha na casa espírita.
Porque a espiritualidade ela está preparada para acolher você nessa situação. E provavelmente você vai vir cansada, aí na hora do trabalho de passo assim, eu vou trabalhar. Porque eu venci o obstáculo do meu cansaço. Não, mas a questão é a seguinte, se o médium, agora eu não estou mais, assim, vou voltar, agora eu estou aqui, né? Mas se o médium se sentir cansado fisicamente, ele dá o passo ou não? Eu venho na casa espírita quando eu estou cansado, eu estou ali durante a parte da palestra, pedindo a espiritualidade que me auxilie, tá certo? E quando termina a palestra, eu tenho essa resposta. Eu tenho essa resposta. Se eu vou trabalhar um passe, ou se eu humildemente vou me sentar e receber. Entendi. A gente tem essa. Você tem essa resposta. Nós precisamos ter essa resposta sem depender do outro. Eu não vou te dar essa resposta, eu vou te dar a pergunta. O caminho, você resolveu o seu problema. Agora, o que eu quero te dizer é, assim, particularmente, não deixe de vir na casa espírita. Sabe por quê? Isso aqui é um hospital. E a gente precisa muito de vir aqui para refazer as nossas energias. Não é assim? Algo que nos incomoda, a gente está aqui em contato com os amigos espirituais, a gente está aqui com os amigos encarnados. A gente vem e sai outra pessoa. Olha que beleza, descobri o Brasil, tá vendo? É isso que tem que acontecer, é a gente não se deixar levar pelos obstáculos da vida social. A espiritualidade não vai estar cansada, falar assim, não gente, não vem hoje não, nós estamos cansados, fiquem em casa. Fora os que precisam. A espiritualidade já falaram isso para vocês? Se falou isso para vocês, tomem cuidado. Tá certo? A espiritualidade está aqui, de braços abertos. Mas é fora os que precisam limpar a gente. Não é? Quantas vezes eu já estava cansado, porque eu também canso, tá gente? Eu também fico cansado muitas vezes. Aí eu falo assim, não, eu vou na casa espírita. Eu sento aqui, aí eu assisto palestra. A hora que o expositor termina, eu assisto, vou trabalhar. A gente tem que ser bem teimoso, porque você sabe que a espiritualidade está te ajudando. Ela está trabalhando você para a tarefa, não é verdade? Então, temos que vencer os obstáculos, tá? E não nos acomodar nos nossos cansaços. Olha, José Maria, é tão importante isso. Gente, dá uma lida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa parte que fala dos obreiros do Senhor. Presta atenção no chamamento que a espiritualidade nos fala. É chegar o momento de renunciar das nossas horas, das horas que a gente está lá, está em casa também, com a família. É hora de renunciar das nossas horas de passeio. Aliás, se isso for editado, no Aiú 1847, já passou da hora, não passou? Então, assim, a gente está sempre colocando uma coisa antes. Não, hoje eu não vou porque tem um aniversário, tudo bem? Vai no aniversário depois. Sempre a gente cria algumas questões para não abraçar o trabalho que nos foi delegado, aliás, até antes da reencarnação, né? Porque a gente está aqui porque a gente comprometeu que eu estou aqui. Concorda? A gente está aqui porque a gente pediu. Ninguém está aqui obrigado. São João não obriga ninguém a estar aqui, não é assim? A gente está aqui porque a nossa consciência nos chama. O nosso coração nos chama à responsabilidade. E se nós estamos aqui, é porque nós estamos capacitados. A espiritualidade não convida anjos para fazer esse trabalho. Somos nós que estamos trabalhando as nossas limitações. Mas nós temos uma vontade para estar aqui e dar o trabalho, fazer o trabalho do passo. Não é assim? Então a gente precisa de tirar do nosso dia a dia aquilo que nos obstaculiza as nossas tarefas. Aquilo que é pedra de tropeço para nós. Porque muitas das vezes, inconscientemente, a gente está caçando uma justificativa para não ir na tarefa. E às vezes a gente fica. E a espiritualidade precisava da gente. Ela contava com a gente. E o que acontece? Virão outros. A parábola dos trabalhadores da última hora fala muito bem sobre isso.
falo, mas a gente perdeu uma grande oportunidade de se tornar alguém melhor em contato com a espiritualidade. Porque em contato com os bons espíritos, nós também podemos nos tornar melhores. Temos a certeza disso, né? E o terceiro passe, então o passe espiritual, olha lá, ó, é um desses serviços, né? Um desses serviços é o de passe de remédios ministrados aos frequentadores da casa. Tá vendo? Estou cansado, o que eu preciso? Senta aqui, vem cá, a espiritualidade já está trabalhando comigo. Terminou a palestra, pronto. Estou pronto para dar passe, que beleza, olha só. Pois é, mas isso acontece na casa espírita frequentemente. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas, em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam amaramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam isso, o toque sanitário. Olha que bacana, gente. Nós estamos cumprindo aqui, ó. Nós não estamos sozinhos, não. Vamos acreditar nesse socorro, né? Olha, e depois de atender os encarnados, ministravam socorro às entidades infelizes que às vezes vêm com a gente. É ou não é? A gente é o médio, a gente é luz para muitos que estão nas trevas, e a gente fica em casa e não traz esse pessoal para cá, para eles entrar em contato com a luz. Vamos entender esse mecanismo da mediunidade, não é? E em terceiro, que é o que nós estamos estudando, fica de olho na hora, tá? É pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, para que este serve de veículo para esse derramamento, né? Tem gente que fala, eu sinto as mãos tremendo, né? Saindo faíscas, enfim, tá certo, tem energia veiculada aqui, ali. É o magnetismo que está sendo trabalhado naquele momento. Olha, é o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Por quê? Precisa de nós naquele momento para que o fluido possa atingir o paciente, combinado com o fluido humano. O fluido espiritual lhe imprime as qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais às vezes é provocado pelo apelo de um magnetizador. Olha a experiência de Kardec, olha o conhecimento de Kardec, né? Porque, olha, nós evocamos pelo pensamento. Quando a gente vai transmitir o passe, e aí nós pedimos humildemente a ajuda dos bons espíritos, não duvide que eles estão junto conosco. Aliás, eles já estão ali antes da gente chamar, porque eles percebem que nós temos boa vontade no coração. Então, automaticamente, nós já buscamos, pela qualidade do pensamento que a gente imprime no ar, as companhias espirituais que nós precisamos para aquele momento de exercício, né? Aquele momento em que nós estamos em estado de quê? De elevação, estado de prece. Não é assim? Eu aprendi como no livro de volta que ele dava o passe fazendo a prece Pai Nosso. Bacana, olha, a oração universal, não é verdade? E o Pai Nosso, quando tem pessoas que gostam, né, do Pai Nosso, tranquilo, ele mexe com o seu coração, ele faz você entender a condição do emissário da luz, não é verdade? Como fala o Paulo, né, fala que nós somos as cartas vivas do mestre. Olha que coisa, gente. Olha que delegação de confiança que a gente recebe da espiritualidade. O que a gente precisa mais? Não é? O que nós precisamos mais? A tarefa, a necessidade do nosso preparo e o bem que a gente pode fazer. Simples assim. Não é? Então, olha, é nesse sentido que a gente vai começando a nos preparar, né? Concentrar o trabalho de passe. Eu chamo a atenção muito especial para uma palavra que tem um sentido muito fundamentado no doutrina espírita, a palavra concentração. Isso nós falamos tanto para o estudo de agora, como o estudo de amanhã. Porque a gente pensa que concentrar, tanto para o passe como para a reunião mediúnica, é eu chegar aqui, né, colocar meus pensamentos no lugar, como se faz na biblioteca, e ir trabalhando passe. Não é só isso. Concentração não é resultado.
é processo. Eu me concentro com paz, é no dia ou na semana que eu me preparo. Concorda? Às vezes a gente pensa assim, concentração na reunião mediúnica. Aí então tá, eu brigo o dia inteiro, aí dá meia hora antes da reunião mediúnica, eu paro de brigar e vou para a reunião. Eu falo que eu concentro. Você não concentra nada. Não concentra não tem jeito, é impossível. A sua mente está cheia de material ofensivo, de material violento, aí você vai chegar lá concentrar, você vai chegar na reunião mediúnica, vai falar que está concentrando? Não está não. Você não preparou o seu psiquismo para aquele momento não. Concentração é processo, não é resultado. Então você vai trabalhar no passe, concentre. Desde o dia que você sai de casa, desde a hora que você sai de casa, desde a hora que você abre os olhos, escolha as cenas que você vai ver. Tem gente que já vai para o celular, vê cena de violência, vê cena que não faz bem para o psiquismo, e no final do dia vai trabalhar no passe, já está comprometido numa concentração. Então, o preparo para a gente trabalhar na seara de Jesus, ele precisa de um pensamento que seja apropriado para ser o quê? Uma boa mediação dos espíritos amigos, não é verdade? Então, concentração, gente, é um trabalho que eu faço o dia inteiro, escolhendo elementos que vão fazer bem para a tarefa que eu vou fazer, ou abraçando elementos mentais, pensamentos, cenas, situações emocionais que vai me desestruturar no momento do passe. De quem que é a escolha? Das pessoas que estão do nosso lado, querendo briga com você? Não, as escolhas são nossas. A gente que elege, antes do trabalho do passe, que começa lá de manhã, o que te faz bem e o que te faz mal. Concentrar de uma hora para outra, isso aqui não consegue. A mente é o espelho da alma. O Luiz fala nisso, né? E como foi o seu dia de trabalho de paz? Eu sei, entendo que nós estamos na vida da matéria, tem dificuldades, todos nós temos uma estrutura familiar, temos as nossas demandas, mas o objetivo para nós está claro. É aquilo que Paulo fala, né? Prossigo para o alvo. O alvo é o preparo, é o estar em estado de prece. Estado de prece é algo que acompanha a nossa emoção durante todo o dia, não é só na hora que você faz o Pai Nosso, não. Porque talvez eu tente salvar o dia através de uma oração, nem sempre isso vai funcionar. Talvez eu tenha um dia atribulado, que eu discuto com todo mundo, eu caço briga com todo mundo, eu vou para o trânsito brigando com todo mundo, aí eu chego aqui e eu faço o Pai Nosso. Será que vai resolver? Isso, concentração, lembrem-se disso. Quem fala isso é o Manuel Filomeno de Miranda. Concentração não é resultado, é processo, é construção. Aí, se eu estou pensando bem, eu estou no estado de oração. Aí o Pai Nosso vai ser o quê? Uma consequência de alguém que está bem. É o que o Divaldo coloca, né? Eu estou bem, então eu faço o Pai Nosso. Eu não faço o Pai Nosso para me estar bem. O Pai Nosso é uma consequência, é o processo que eu construí durante o dia inteiro. Aí eu venho para cá e falo assim, muito obrigado pela tarefa. Pai Nosso é o resultado. Pai Nosso é resultado, é uma consequência de um dia que eu soube vencer. A mim mesmo, que eu ter feito, a dificuldade não está no outro, ela está onde? E aí eu ficava, eu encontro. Na terra, com planeta de provas e criações, eu encontro. O Sr. João levantou a mão, Sr. Eu tinha
Quando a gente foi, olha que nós fomos pegar um snowboard a fazer. Mas ela estava brincando. Mas mesmo que eu estava mexendo, ela estava brincando. E precisava pôr ela lá. Pesar. Quando descer a cara que eu pegar hoje, a minha concentração ficou tanto naquela escrita pela porta, que até hoje na postura, eu fui para a reunião da equipe. Eu acho que foi o pior dia meu dentro da casa espírita foi esse dia. Então a concentração, e a minha concentração estava no livro da porta. E aquele sentimento, aquela dor que eu fiquei, só a concentração é fundamental. Por isso é que André Luiz, naquela condição do livro dessa obsessão, é que nós, desde quando nós acordamos, nós temos aquela condição de poder nos concentrar. Você ilustrou perfeitamente o que a gente está falando, exatamente. Excelente exemplo. Eu que agradeço. Eu agradeço. Fica lá no irmão. Não vi o que falou, mas eu vejo que eu vou falar olha que você levanta a questão da concentração, cai no horário de diário. E aí, essa responsabilidade, que é a concentração que eu estou simulando aqui, o passista, o médico, é um horário de diário constante, porque não tem como ser só naquele momento, tem que tentar concentrar, abaixar, aí levar a vibração, tentar diminuir o estágio onde ele possa beneficiar aqueles que vão receber as energias ou ajuda no trabalho do time. É uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que você está lá, minha reunião é sexta-feira, mas na segunda e na terça, eu estou chutando pau na barraca e mandando todo mundo ir passear no barquinho, aí chega sexta-feira, Deus abençoa, então fica sendo hipócrita. Aí, então, assim, é uma responsabilidade tão grande, é um vigiar constante. É uma responsabilidade que quem abraça vai ter que baixar a cabeça e pensar sobre isso. Não é cômico não, mas eu vou falar a verdade para vocês, gente. Isso incomoda e ao mesmo tempo te coloca num espaço assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo está certo? Eu, por exemplo, quando eu vou para a reunião mediúnica, eu nunca mais passo em banco para ver se o pagamento caiu. Porque eu já tinha uma reunião com o Paulo Cris. Precisava de dinheiro na segunda-feira, nós reunião no domingo, né? Rapaz, estou lá no caixa eletrônico, mas não caiu nem uma prata. Perdi minha reunião. Você está vendo? Então, por poucas coisas, poucas bobeiras, você perde um compromisso de trabalhar com quem? Com o maior embaixador da terra. Então, eu falei assim, não passa nem na porta de banco, não pode caminho. Eu não tenho curiosidade para ver se meu pagamento. E não chega mesmo, tá? No dia que você tem reunião, não chega pagamento. Então, você pode esquecer, não passe. Não é verdade? Então, a gente tem que chegar nisso, sabe? É o que você está falando, né? É aproximar de um bom estado mental, né, José? Emocional, físico, alimentação. Sabe o que eu estou comendo para ir fazer um trabalho desse? Porque a minha estrutura, ela, de equilíbrio, ela corresponde ao trabalho bem feito. O contrário, limitação. Lembra lá que a gente falou da limitação? Então é isso, Jesus ele mostrou a necessidade da gente elevar o pensamento a todo momento. Tem uma cena
Tem uma cena do Evangelho que ela é linda, está lá em Boa Nova. Quando Jesus estava em Samaria, ele pediu, no dia que ele chega, ele pede os discípulos para armar uma tenda. Aí eles foram armar a tenda, falou: Jesus, mas não vai chegar de doente, eles virão de todos os pontos. Aí no dia seguinte, cedinho, apareceu que era um monte de gente doente e fez uma fila enorme. Jesus atendeu os coxos, os cegos, os leprosos, os epiléticos, o dia inteiro, até a noite. E a outra madrugada da noite, os discípulos estavam em volta da fogueira, já tinham comido, já tinham tomado banho. Sabe o que eles estavam fazendo? Discutindo, brigando entre si. Aí, de madrugada, Jesus sai da tenda, cansado, com os pés doendo. E em meio à briga, Jesus passa e dá boa noite para eles. Sabe o que eles sentiram nessa hora? Vergonha. Vergonha. Jesus nem comeu, não comeu nada. Apenas uma das mulheres foi lá, lavou os pés de Jesus, e Jesus foi descansar. E os apóstolos olharam entre si. Talvez nós ainda nos encontramos nessa condição. Em vez do trabalho, a gente busca o quê? A discussão, a atividade produtiva, a estagnação. Não é? E Jesus passa e nos dá bom dia, boa noite, a gente continua. Não é? Pessoal, eu estou falando aqui, mas eu estou falando tudo que serve para mim, tá? Eu estou para a gente poder ver. Porque as oportunidades todos nós estamos tendo, e não são poucas. Né? As tendas em Samaria, elas já estão armadas no nosso trabalho. Beleza? Então é isso. O médico curador transmite o fruto salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Olha que era bacana, né? Vendê-lo no sentido é achar que são nossos. Né? Então é isso. O passo humano espiritual é aquele que, então, exemplificando lá, né, no livro Doutrina da Mediunidade, quando Luiz coloca que Clara e Henrique, em prece, limbavam-se de luz, calmos e seguros, pareciam haver forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Olha a vibração de olha a frequência, silenciosa, tranquila, de equilíbrio, não é? Podemos chegar lá? Podemos, temos a certeza disso. É ou não é? Não é? Agora é o café? Ou... Qualquer coisa a gente coloca o café para depois, você começa. Né, Betinho? Está chegando? Tá tranquilo, a gente vai só trocar aqui. Sem problema, tá? Obrigado. Tá. Não tem problema, a gente vai caminhando nessa. Você vai falar? É porque para a gente não perder tempo, né? Até o café chegar aí, pode continuar. Certo. Pode ser? Tá. Nós vamos seguir no mesmo ritmo. Nós vamos seguir no mesmo ritmo do Evaldo, tá, pessoal? Qualquer coisa que quiserem perguntar ou colocar, nós estamos à disposição. Nós estamos aqui para aprender juntos. Todo esse assunto do Evaldo que vocês questionaram sobre o médium passista, no nosso terceiro bloco nós especificamos sobre essas questões, tá? Terceiro bloco. A gente fez inclusive algumas perguntas, tem algumas perguntas que nós mesmos fizemos, como pode, como não pode, como deve, como não deve. Então nós estamos pretendendo, no terceiro bloco, a gente tratar de questões que às vezes está precisando ser reavaliadas, tá bom? Mas sempre com a mesma abertura, com a mesma disponibilidade. Então nós vamos ver lá. Entretanto, observa-se que, com base no que esclarecem constantemente os benfeitores espirituais,
E ninguém está sozinho na prática do bem ou do mal. No passe, que é a ação do bem, nós sempre estaremos assistidos pelos bons espíritos. Daí a importância da concentração, daí a importância da preparação, de chegarmos no trabalho bem preparados, harmonizados, para que os espíritos encontrem em cada um de nós esta capacidade de sintonia com eles. Eles querem trabalhar conosco, mas se nós não dermos condições para que eles trabalhem, para que eles possam usar a nossa condição, eles não têm condição de trabalhar com vocês dessa forma. Eu me lembro que em algum momento da nossa trajetória no campo da mediunidade, um benfeitor espiritual amigo que comunica conosco, ele falou assim: olha, não tem como trabalhar com você. Eu falei: mas como? Por quê? O que ele fala? Ele falou assim: você, a sua mente, a minha mente ainda hoje já está um pouquinho mais tranquila, mas a minha mente é acelerada. Então eu tenho a mente muito acelerada. Embora não pareça fisicamente, do jeito assim, porque eu controlo muito. E graças a Deus a gente vem aprendendo a ter um certo autocontrole. Mas ele falou assim: não tem como. A sua mente é igualzinho um macaquinho. Mico, vocês devem conhecer o macaquinho. Como que ele fica? Pula, e você não consegue sintonizar, falar com o macaquinho. Não é isso? A sua mente é igual. Então a sua mente, ela pula para uma coisa, pula para outra, pula para outra, e você não consegue concentrar. Então eu vou te ensinar como é que faz. O mentor falando comigo. Vou te ensinar como é que você vai exercitar para melhorar isso aí. Você vai pegar uma bananinha, e vai mostrar para o macaquinho, e ele vai ficar fissurado nela, e ele vai ficar quietado, vai ficar quietinho, querendo pegar a bananinha. Você traz ele para junto de você, e aí vai facilitar você comunicar com o macaquinho. Então ele disse para mim: então você faz isso com sua mente. Você arruma alguma coisa para você concentrar, para sua mente fixar, e aí eu vou conseguir comunicar com você. Do contrário, tem jeito, vai parar. Então a importância do que o Evaldo estava fazendo, todos estavam comunicando, da concentração. O trabalho de passe é mediúnico. Precisamos de concentração para que os espíritos que vão trabalhar no serviço de passe encontrem em nós essa sintonia. Tá bom? Então isso é fundamental para o trabalho. Nós vamos ver isso lá na frente e mesmo aqui. Allan Kardec esclarece sobre esse assunto nas perguntas 1, 2 e 3, e respostas, respectivas respostas concernentes a essa questão, 176, dos médicos. Aqui, eu ia começar aqui, mas foi bom que eu entrei nisso aí, porque essa questão da concentração, ela é fundamental. Foi bom vocês terem questionado isso aí, porque até na vinda, Evaldo, eu estava comentando com o Evaldo, nós temos um trabalho lá, que foi uma sugestão também de um mentor espiritual, que chama Mediunidade para Todos. E nós estamos vendo hoje, nós começamos as reuniões mediúnicas, é uma palhazinha da manhã, da reunião da manhã, mas nós estamos começando as nossas reuniões mediúnicas inadequadamente. Nós não sabemos fazer uma preparação, nós não sabemos nem concentrar, nós temos dificuldade, nós passamos pela doutrina, não sabemos concentrar. Então, nesse trabalho lá da Mediunidade para Todos, nós fazemos todo um treinamento também, para que quando eu chego na reunião mediúnica eu estou pronto. Tá? Mas vamos lá. Agente terapêutico. Eu gostaria de pedir que eu vou entrar numa parte bastante técnica do trabalho agora. Gostaria de pedir que vocês pudessem, qualquer coisa que não entender, que tiver alguma dificuldade, pode parar, levanta a mão e tal, e pergunta. Porque é uma parte técnica
precisamos que a gente possa entender da melhor forma possível as questões que a gente vai trazer, as questões técnicas, para a gente entender a importância do estudo, da compreensão nossa no trabalho em si. Como que isso vai acrescentar para a gente essa compreensão nossa. Lá está falando, a gente vai ver. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Está lá na Gênesis, capítulo 14. O senhor está ouvindo aí atrás minha voz? Tá? Porque minha voz dá para gritar bastante, está ouvindo na rua. Perceberam aqui? Estava na Gênesis. Porque quando a gente traz algumas questões técnicas, o pessoal acha que não está na doutrina espírita. Está tudo na doutrina espírita. Só que a gente às vezes passa batido. A gente não estuda nos detalhes, na importância do que os espíritos passaram para a gente. Então, o princípio é sempre o mesmo. Estamos falando de paz, doação de energias, né? O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. O fluido, a energia que eu vou doar, vai desenvolver o papel de agente terapêutico, como se fosse o medicamento. Por isso que fala, o agente terapêutico, o princípio é sempre o mesmo. Então, o medicamento, como que nós fazemos com o medicamento? Eu vou ingerir o medicamento e eu falo para o medicamento, em uma casa eu falo para o medicamento que a minha dor é no joelho, mas ele vai lá e resolve o meu problema no joelho, não é isso? Ele não resolve? O princípio é o mesmo. Isso para nós, se nós refletirmos um pouquinho, o que isso diz para nós no trabalho de paz? Eu não preciso ir lá onde a pessoa está sentindo dor, não. Se eu injetei o fluido terapêutico, a energia magnética, ela vai lá no órgão enfermo, doente, para processar a cura. O princípio é o mesmo. Perceberam que às vezes a gente fica preocupado em fazer algumas coisas? Não se preocupa com outras coisas, concentração, né? Estar pronto para a espiritualidade chegar e nós estamos prontos, preparados. E às vezes eu fico preocupado com coisas que não cabe eu me preocupar. Né? Vamos lá. A par da medicação ordinária, medicamento, elaborada pela ciência, medicamentos, qualquer medicamento que seja, né? O magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica. A ação fluídica, eu vou doar fluidos. E o Espiritismo nos revela outra força poderosa. Presta atenção nisso aí, porque todo o trabalho desenvolve esse princípio. O Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Vocês perguntaram sobre prece aí, a importância da prece para que eu não perca a sintonia. Concentração me leva à sintonia. Eu não posso perder essa sintonia. Se eu perco a sintonia, às vezes eu participava da reunião mediúnica com o Evaldo, era um dirigente da minha reunião. Aí eu participava, de repente o espírito aproximava, de repente, acabou, foi embora. Porque é questão de conexão, sintonia, energética. E eu perdia. Quando eu perdi, eu falei, não adianta, foi embora. Porque perdi, eu não ofereci condições de sintonizar comigo. Perceberam? E no passe é a mesma coisa. Alguma colocação? Fluidoterapia e magnetismo. Eu vou pedir licença a vocês, porque eu vou falar um pouquinho de magnetismo. O Evaldo, inclusive, já trouxe algumas questões sobre Mesmer, que
que é só uma reflexãozinha para nós entendermos o processo. Tá? O médico, tá. O médico alemão Mesmer, 1734 a 1815, do século XVIII, despertou a atenção popular sobre os fenômenos magnéticos, pelas curas admiráveis que obteve com o magnetismo. Eu não sei se todos conhecem, mas essas experiências de Mesmer, inclusive ele defendeu a tese de doutorado dele em cima disso. Ele pegou o magnetismo. Que magnetismo que ele pegou? O magneto, o mineral magnético. Existe o mineral magnético, tem um magnetismo próprio. Então ele pegou aquilo e descobriu que aquele magnetismo também curava. E ele processou várias curas na França. Então ele defendeu, inclusive, a tese de doutorado dele e ficou famoso na época, tanto que até hoje. Até hoje eles estudam o magnetismo, né? Que foi levantado por médico. Na verdade, Van Helmont, que é um alemão, médico alemão, 100 anos antes de Mesmer, ele já produzia curas com magnetismo, mas porque ele fez pesquisa e falou, gente, essas curas que eu estou produzindo aqui, isso vem do homem. Com o homem pode ser muito mais intenso, muito mais valorizado, e ele descobriu que o processo não era só exclusivamente do magnetismo, do magneto, do ímã. Ele falou assim, tem alguma força por trás disso para me ajudar a produzir essas coisas. E nós vamos voltar nesse assunto para dar sequência da coisa. Eu ia servir o lanche aqui, mas agora eu acho melhor lá, viu? Então eu vou pedir eles para levar uma mesa para lá. Tá? Só essa aqui, ó. Melhor lá. Melhor lá.